pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Fadinha do Sobrenatural, meu canal. Eu espero que todos vocês estejam bem, bora aqui de relatos sobrenaturais. E hoje eu trouxe relatos aqui sobre OVNIs. É a primeira coletânea aqui, se eu não me engano, do canal. Já tem até alguns relatos, né, sobre aparições, acho que de OVNIs. Acho que tem de um rapaz que foi perseguido por o que ele acredita ser um disco voador. E, gente, eu falar a verdade pra vocês, eu não duvido, porque tem várias experiências, né? Várias experiências. Mas antes de ir aqui pros relatos, eu quero pedir a você que gosta do canal, não esqueça aí do like bem no início. Compartilha aí com seus amigos, se inscreva também se você ainda não é inscrito, é novo aqui no canal. E ativa também o sininho para não perder nada, até mesmo você que já é inscrito. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. E não se esqueça também de seguir o canal de cortes aqui do canal. Você que talvez ouviu algum relato e não se lembra em qual coletânea, logo logo ele vai sair lá e você vai poder achar com mais facilidade o relato lá. E é isso, gente, eu acho que eu já falei tudo, então chega de papo, chega de enrolação e bora para estes relatos aqui sobre OVNIs. Fadinha do Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui. Era um OVNI? Oi, Fadinha, tudo bem? Antes de ir pro relato, eu já quero dizer que eu amei o novo nome do canal, Fadinha do Sobrenatural. Acho que combina super com você. E lhe desejo todo o sucesso do mundo, que seu canal cresça muito, pois você merece. Muito obrigada. Voltando aqui. Eu voltei para contar mais uma experiência, porque já te enviei algumas que você leu. E essa experiência aconteceu comigo alguns meses atrás, em 2024. E até hoje eu não sei explicar direito o que eu vi naquela noite. Era mais ou menos umas 11 da noite. Eu e o meu namorado estávamos voltando para casa por uma rodovia que corta a nossa cidade, que é Praia Grande, em São Paulo. A gente tinha passado o dia na casa da minha irmã e, como sempre faço quando estamos na estrada à noite, eu fico olhando para o céu. É um costume meu desde criança. Eu adoro ficar procurando estrela cadente, constelações, essas coisas. Só que naquele dia eu não achei nenhuma estrela. Eu achei foi outra coisa estranha e bizarra. Do nada, no meio do céu, apareceu uma esfera, uma luz muito forte, parada, totalmente fora do normal. Eu tentei não falar nada para não assustar meu namorado que estava dirigindo, mas fiquei olhando firme para aquilo, tentando entender o que era. Foi aí que alguns segundos depois, a imagem ficou mais nítida. A luz parecia que pulsava. Quando meu namorado percebeu que eu estava encarando algo ali no céu, ele olhou também e me disse: "Ih, lá vem você com essas histórias de OVNI. Tá na cara que aquilo é um avião." Eu ia rir, mas eu não consegui. A gente passou por um trecho cheio de árvores e por alguns instantes a esfera sumiu por trás das copas das árvores, que eram enormes. Mas quando saímos daquela parte, eu procurei de novo. E ela não era mais uma esfera, era uma luz incandescente piscando, como se fosse uma pequena nuvem esbranquiçada, como se estivesse queimando alguma coisa, eu não sei bem. Meu namorado, vendo que não parecia nenhum avião, até tentou se convencer. "Deve ser um avião, amor, só pode." Mas avião não fica parado 10, 12 minutos no mesmo lugar, muito menos mudando de forma. E essa coisa ficou ali parada, mas mudava o formato o tempo todo. Enquanto ele dirigia, ele tentava olhar também sem tirar os olhos da pista. Mas eu via perfeitamente, eram luzes coloridas
alinhadas, piscando como se tivesse até uma ordem naquilo. Não era piscando de qualquer jeito, parecia um padrão, uma sequência. A gente passou perto de umas casas, então perdi o ângulo por alguns segundos. Quando a visão abriu de novo, meu sangue gelou. Aquela coisa tinha virado um quadrado de luz, um quadrado perfeito, brilhando como se tivesse eletricidade viva naquilo. Eu nunca tinha visto nada parecido. Primeiro, uma esfera, depois virou uma linha de luz colorida e depois um quadrado. E eu juro pra você, fadinha, parecia um portal, um tipo de vórtice iluminado ali no meio da noite, uma luz tão forte, tão estranha, que dava nervoso de encarar. Quando eu olhei para o meu namorado, ele estava pálido. Ele viu tudo o que eu vi, mas ficou em silêncio. A única coisa que conseguiu dizer depois de uns segundos foi: era um avião, né? Tenho que dizer aqui que ele sempre teve medo de tudo, mas eu vi na cara dele que nem ele acreditava que era um avião. Ele só falava isso para não ficar com medo. Aos poucos, aquele quadrado começou a apagar e a luz foi diminuindo até sumir por completamente, como se tivesse sido desligada, e ficou só uma luzinha bem fraquinha, bem distante onde o objeto tinha estado antes. Depois disso, não apareceu mais nada no céu. O resto da viagem fomos em silêncio. A gente só trocou um olhar ou outro, como quem pensa: você viu o que eu vi, não viu? No dia seguinte, ele até comentou: ah, isso deve sair no jornal. Alguém deve ter visto também. Mas não, procuramos e não saiu nada. Nenhuma notícia, nenhum comentário, nada na internet, nenhum vizinho falando. Era como se aquilo nunca tivesse acontecido. Como se só a gente tivesse visto. E até hoje, fadinha, a gente fica com perguntas que ninguém conseguiu responder. O que era aquilo? Será que era um OVNI, um disco voador? E quem mais viu aquela luz no céu aquela noite? Será que fomos só nós? Obrigada por me ouvir, espero que alguém aí ouvindo este relato tenha visto a mesma coisa, porque eu só queria saber se não enlouqueci naquela rodovia. Termina aqui o relato, muito obrigada, um beijo aí pra você. Então vocês estavam ali na rodovia até que você começou a ver algo estranho ali no céu. E essa coisa começou ali na forma de uma esfera e depois foi mudando até virar um quadrado e depois um vórtice. Vórtice, né? É vórtice que você falou? Que é tipo uma espiral, né, gente? Tipo uma espiral que eu acho que gira o tempo todo, acho que é isso que quer dizer. E aí depois ela foi sumindo até virar um ponto. E seu namorado, eu acho que por medo ali, né, pelo que você fala, ele jurava ali, queria acreditar que era um avião, quando na verdade não era. Gente, será que era um OVNI? Um disco voador? Eu não duvido, porque tem várias pessoas, né, que já viram. Ou melhor, dizem que viu, né? Eu, graças a Deus, nunca vi nada, gente. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui, ó. O Círculo Estranho no Céu. Oi, pessoal, e oi, Mariana. Eu sou a Ana e hoje eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos. Aqui em Ataleia, Minas Gerais. Ataleia? Nunca ouvi falar, gente. Era um dia que parecia normal, daqueles que você nem espera que algo estranho vá acontecer. Minha família tinha vindo passar o dia na casa dos meus avós, tias, primos, todo mundo junto. E fomos para o quintal preparar algumas comidinhas, tipo pamonha, bolo de milho, coisas gostosas que só tem na casa da vovó. Enquanto todo mundo estava ocupado, eu acabei indo brincar numa área com um parquinho improvisado e um cercado grande de areia que o meu avô fez pra gente brincar. Fui eu e uma prima minha mais velha, a Lúcia. Estávamos rindo, correndo, brincando de esconde-esconde, quando de repente eu notei algo estranho no céu. Um círculo branco perfeito que se movia de um jeito muito esquisito,
como se estivesse até olhando pra gente, como se estivesse escaneando ali o quintal. No começo eu achei que era uma nuvem, mas era muito redondo e se movia estranho, sem vento, de um lado para o outro, e às vezes parava e voltava de um jeito que não parecia normal. A Lúcia ficou pálida quando viu e começou a tremer de medo e disse que queria sair dali. E eu, tentando parecer corajosa, falei algo como: não se preocupe, isso deve ser os nossos anjos observando a gente brincar. Mas por dentro eu estava morrendo de medo. Acabamos nos separando por alguns minutos e eu percebi que ela tinha corrido e ido embora lá para a área onde estava o pessoal. E quando eu voltei, a Lúcia já estava até dormindo numa rede e o círculo tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Hoje eu tenho 18 anos e a Lúcia 23. Sempre que lembramos desse dia, a história volta, mas ninguém consegue explicar o que era aquilo. E até hoje a gente se pergunta, será que vimos mesmo algo do outro mundo? Ou era apenas nossa imaginação? Será que era uma nave espacial, um OVNI? Termina aqui o relato. Muito obrigada, um beijo para você. Você viu um círculo que ele parecia escanear ali um quintal. Isso me fez lembrar, gente, daqueles desenhos lá, tipo, acho que é Tom e Jerry, que tem o disco voador que fica pairando lá no céu, escaneando tudo. Não lembro se é Tom e Jerry. Ai, tem tanto tempo, gente, que eu não assisto desenho também, que eu nem tô lembrando. Mas, assim, pelo que eu entendi, era um círculo muito perfeito e ele parecia estar escaneando e às vezes pairava, né? Ficava parado num local e voltava de um jeito que não era normal. Era muito redondo e se movia estranho. Bem interessante, pode ser sim, né? Com certeza é um OVNI, né? Um objeto não identificado. Isso aí a gente pode ter certeza que é. Mas é estranho e só vocês viram, né? Interessante. Mas vamos aqui pro outro relato, que é este aqui. Era um aviãozinho ou um OVNI? Oi Mariana e oi pessoal do canal, espero que todos estejam bem e hoje eu vim compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo quando eu ainda era criança, algo que até hoje eu não consigo explicar direito. Foi por volta de 2006, eu morava em uma cidade no interior de São Paulo, eu prefiro não dizer o nome aqui, e tinha dois amigos muito próximos a mim. E uma noite, mais ou menos às 23 horas, estávamos na pracinha, brincando e batendo papo, só nós três. Aos poucos, os outros amigos foram embora e nós ficamos conversando sobre qualquer bobagem, bem coisa de criança mesmo. De repente, eu olhei para o céu e chamei meus amigos e disse: gente, olha aquilo! E foi aí que vimos algo que eu nunca vou esquecer. Um objeto caiu do céu. Não parecia um avião, não parecia um meteoro, nada que já tivesse visto antes. Ele emitiu um fogo verde e parecia se despedaçar no ar. Durou só uns 2 segundos e depois desapareceu no ar mesmo. No dia seguinte perguntamos para todo mundo, até conferimos jornais, mas não tinha visto nada. Parecia que éramos os únicos que tinham visto aquilo. Alguns anos depois, quando eu já estava com 10 anos, aconteceu algo ainda mais estranho. Eu estava na casa do meu amigo Caio, que morava bem pertinho da minha, e estávamos brincando no quintal com os nossos carrinhos. Meus pais tinham ido à cidade e eu estava sozinha, e por isso fiquei na casa do Caio para poder brincar. A gente estava lá brincando no quintal, tirando a poeira do carrinho, e eu olhei para o céu. E lá estava ele, um pequeno aviãozinho, mas nada assim convencional. Não tinha hélices, nem barulho de motor, nada que explicasse como ele voava. Ele pairava no ar silencioso, com cerca de 1 metro de comprimento, 60 centímetros de
largura, 1 metro de comprimento. Tinha uma janelinha preta na frente, mas não dava para ver dentro. Ficamos maravilhados. Hoje sei que não era um avião, e sim talvez um OVNI, mas naquela época foi o que a minha mente associou, um avião. Cheguei a esticar a mão para poder tocar e ele recuou uns centímetros, mas continuava ali como se estivesse nos observando. Ficamos olhando por uns 3 minutos, tentando entender o que era. Então ele subiu devagar, pegou altura e voou para o céu até desaparecer. Mais tarde eu contei isso para o meu pai e ele me disse algo que me deixou de cabelo em pé. Que o meu tio-avô, que já tinha falecido, tinha tido um encontro com este mesmo pequeno avião muitos anos antes. Ele estava levando café da manhã para os trabalhadores da fazenda e viu a mesma coisa seguindo ele e minha bisavó. Meu tio tentava pegar o avião, mas ele sempre subia ou desaparecia atrás do muro, como se estivesse brincando com ele. Meu pai disse que, pelo que eu descrevi, era exatamente o mesmo objeto que eu tinha visto. E não parou por aí. Um amigo da família também contou outro caso incrível. Ele criava cabras em um terreno que fazia divisa com a fazenda do meu pai. Uma noite, ele decidiu passar lá... Uma noite, ele decidiu passar lá para proteger os animais de ataque de onças. E ele deitou no chão e ficou olhando para o céu, quando viu objetos circulares, achatados, cheios de luzes coloridas no céu. E o mais estranho, eles não faziam nenhum barulho. As cabras ficaram quietas, mas no instante seguinte o objeto disparou no céu e sumiu, tão rápido que parecia impossível. Ele nunca mais viu nada parecido, e até hoje, toda vez que eu olho para o céu, eu lembro dessas histórias e fico me perguntando: será que estamos realmente sozinhos nesse universo? Será que aquilo que eu e o meu tio-avô vimos era um OVNI? Bom, eu acho que sim. Que era estranho, era um mini avião sem hélice, sem nada, sem barulho. Obrigada, Mariana, por ler meu relato, e quero perguntar se você e os inscritos já viram algo parecido. Compartilhem nos comentários que irei ler todos. Gente, eu li esse relato aqui, né? Primeiro, obrigada, tá? Um beijo aí pra você. E eu lendo aqui, eu tava lembrando, se não foi sonho, na minha infância eu vi algo parecido. E eu acho que a minha mãe viu também, eu vou perguntar pra ela e conto aqui pra vocês. Mas não foi um avião, do jeito que ele tá falando aqui. Ou talvez, né, a maneira dele descrever é diferente do... que o que eu vi foi um mini helicóptero, né? Nem sei se estou falando certo, né? Ele era pequenininho assim, ó, mais ou menos assim, né? E voando no terreiro lá de casa. Como eu era criança, agora eu não sei se realmente aconteceu, se eu sonhei com isso. Eu vou perguntar à minha mãe, porque eu tô me lembrando vagamente disso. Eu vou ver com ela e dependendo do que ela falar, eu conto aqui pra vocês. Que isso aqui não é estranho. Eu vi algo, eu tenho uma lembrança, né, de algo parecido, só que era um helicóptero e tinha, né, as coisinhas preta. Aí eu pensei, será que, assim, enquanto eu li aqui, eu pensei, será que era alguma coisa, né, que até o exército mesmo usa? Porque, assim, drones viralizou de pouco tempo pra cá, mas o exército, né, e as forças armadas já tinha essa tecnologia há muito tempo. Será que não foi algo disso que aconteceu? Agora, do amigo lá, a gente pode falar que era realmente um OVNI. Agora, o seu aqui, eu não sei. Eu já não sei se... Pode ser também alguma coisa que eles usaram para poder especular ali vocês, ver o que vocês estavam fazendo, vigiar talvez, né? Mas eu achei muito estranho e eu tenho essa vaga lembrança. Eu vou ver com a minha mãe e trago aqui para vocês. Mas se eu não me engano era isso mesmo.
Eu acho que não foi sonho não, acho que aconteceu mesmo. Apesar, gente, que eu já tive tanto sonho estranho. O próximo relato é este aqui, ó, a bola de fogo que atravessou o céu. Oi, Mariana, e oi, pessoal do canal. Meu nome... Tá, não fale, por favor. Eu sempre achei que nada me assustaria de verdade. Sempre fui aquele tipo de pessoa que atravessa o quintal no escuro, que anda pela rua de noite, sem ficar imaginando coisa. Mas o que aconteceu comigo em julho deste ano, 2025, olha que até hoje eu não sei explicar. Nessa época eu estava na casa da minha mãe, aproveitando os últimos dias de férias, antes de começar ali a faculdade. Férias? Tá. Lá no terreno dela tem um quartinho separado da casa principal, tipo uma edícula simples, e era lá que eu gostava de dormir. O único problema era que lá não tinha banheiro. E para mim poder usar o banheiro, eu tinha que atravessar um corredor imenso, passar pela garagem e ir pro banheiro que ficava do lado de fora da casa, que ficava na área de lazer. Pois bem, era mais ou menos umas 2 da manhã, quando eu acordei apertado, com vontade de ir ao banheiro. Como sempre, saí tranquilo, atravessei toda a área, passei pela garagem e fui para os fundos da casa onde ficava o banheiro. Fiz o que tinha de fazer e na volta eu parei numa pia que ficava perto da garagem para lavar as mãos. E eu me lembro de ter ficado ali um pouco e comecei a olhar para cima, porque a noite estava muito bonita. O céu limpinho, cheio de estrelas, a lua iluminando tudo. E eu pisquei por meio segundo. E eu pisquei por um segundo e quando abri os olhos eu vi do lado direito, passando muito rápido, uma bola de fogo atravessando o céu. Não era estrela cadente não, era grande, muito maior e parecia que pegava fogo mesmo, literalmente. E não deslizava suave como uma estrela, ela parecia rasgar ali o céu, rápida demais. Eu travei, sabe quando seu corpo não responde? Eu só consegui acompanhar com os olhos aquela luz até ela sumir. E sumiu de um jeito tão rápido que parecia que nunca tinha estado ali. Fiquei olhando para o céu por vários segundos, parado, com uma sensação estranha no meu peito. Não era de medo, mas também não era de calma. Era como se eu tivesse visto algo que eu não deveria ter visto. Fiquei com tanto receio daquela bola de fogo aparecer de novo que eu nem me mexi por uns segundos. Só que depois de alguns minutos eu tomei coragem e voltei pro quarto. Deitei, mas não consegui dormir direito. E até hoje eu me pergunto o que foi aquilo, aquela bola de fogo. Será que foi um meteoro, uma estrela cadente diferente? Ou será que eu vi alguma coisa que realmente não é daqui? E outras pessoas também viram, acho que até saiu no jornal, e muitos diziam que era um OVNI. Eu não sei o que era, mas eu vi algo e nunca mais esqueci. Mariana, o que você acha que era isso? Aguardo a sua opinião. Muito obrigada, um beijo aí pra você. Então, eu ia falar que poderia ser uma estrela cadente. Tinha um meteoro, é meteoro, gente? Meteorito, não sei, que ia passar aqui um tempo atrás, aqui não tem a data, né? Ano passado, né? Foi esse ano, né, que aconteceu isso. E eu acho que esse meteoro, o meteorito, ia passar, mas já tem muito tempo. Cometa Halley. Mas, assim, eu acho que não é nada parecido, né? E era uma bola muito grande, parecia literalmente pegar fogo no céu. Gente, o que será que é essas coisas? Será que era talvez o disco voador que já lá ia embora e tava a velocidade máxima? Ai, eu não duvido, gente, dessas visões, que eu acredito sim que tem vida em outros planetas, né? Eu acho que não é só o nosso planeta, né, que tem vida, não. E tem até um planeta, né, que é, assim, segundo a NASA, é muito parecido, se não é igual à nossa Terra, né? Eu só esqueci o nome que eles deram pra ele.
Mas assim, pode ser OVNIs. Mas e aí, o que vocês estão achando desses relatos? Vocês acreditam em OVNIs, em disco voador, abduções? Eu vou separar uns relatos aqui sobre abduções também que eu vi que tem. Esses aqui é só sobre OVNIs mesmo, né? Mas eu vou trazer sobre abdução, que pra vocês tem um que eu achei interessante. E o rapaz, ele foi dormir e ele acordou assim com uma luz, viu vários seres estranhos, cabeçudos. E os seres, tipo, ele não entendia o que eles falavam, mas no momento que ele tava ali na sala da casa dele, ele já tava num local onde parecia um hospital. E ele sentia picadas ali no corpo dele todo. Aí depois ele acordou no quarto dele, ele tava na sala, ele acordou no quarto e acordou com uma voz mandando ele ligar a televisão e sair correndo, gritando pelos pais. E ele ficou com isso. Enquanto ele não fez isso, acho que ele não se libertou. Eu li assim parcialmente por cima, achei bem interessante. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui, ó. A Luz Misteriosa. Oi Mariane e oi inscritos aqui do canal. Hoje eu quero contar a minha experiência que aconteceu comigo e 2 colegas e que até hoje não encontramos explicações. Sério, é uma daquelas histórias que te deixam com medo de voltar a acontecer. Era um domingo à noite, eu e 2 amigos estávamos viajando de carro para uma comunidade no interior do Amazonas, onde dávamos aulas em uma escola de ensino fundamental. Para chegar a tempo, seguimos viagem no dia anterior. A estrada que leva até lá é bem isolada, principalmente à noite. E depois de sair da cidade, pegamos um trecho que passa por uma área cheia de mata e rios, e é praticamente impossível ver outro carro àquela hora da noite. Seguíamos cansados da viagem e quando chegamos ao ponto onde o asfalto acaba e começa a estrada de terra que nos levaria à comunidade, são mais ou menos uns 15 quilômetros de estrada de terra e levamos cerca de 20 a 25 minutos dirigindo bem devagar. Foi ali nesse trecho deserto que as coisas começaram a acontecer e ficar estranhas. Enquanto conversávamos, tentávamos espantar também o som. Uma luz enorme surgiu sobre nós, e quando eu digo enorme, era do tamanho de um carro, e ela passou na mesma direção que estávamos indo, a uns 100 metros de altura. Era tão rápida que parecia que o céu tinha se aberto. E o mais bizarro, deixava um rastro, tipo uns anéis verdes, fluorescentes pelo céu, como se o próprio ar tivesse pegado fogo. Ficamos em choque. O meu amigo freou o carro de repente, assustado, e ninguém conseguiu falar nada no momento. Ficamos parados, olhando para aquilo, tentando entender o que acabara de acontecer. Depois de alguns minutos, já mais calmos, seguimos viagem, ainda tentando encontrar alguma explicação lógica, mas era impossível. Quando chegamos à comunidade, descansamos e no dia seguinte trabalhamos normalmente. À noite, por volta de 23h30, fomos dormir, mas ainda não tinha acabado. Um dos colegas olhou pela janela do quarto e percebeu uma luz estranha passando debaixo da casa. A casa que ficávamos lá é daquelas suspensas, e quando não tem cheia do rio, no lugar dá até para andar debaixo dela. Ah, sei, aquelas casas tipo ribeirinhas, né, gente? Quando o rio enche, né, que dá que alaga tudo, né, ela tem uma estrutura de madeira que ela fica alta e a água fica embaixo. Não sei se vocês, né, vocês devem entender aí mais que eu. Mas é uma casa suspensa. E aí, como não tinha cheia ali do rio, dava para andar ali por baixo. Então, voltando aqui, peraí que eu me perdi aqui, ó. Ah, tá. E era impossível, porque não tinha nenhuma lâmpada por ali que pudesse iluminar daquele jeito. Com medo, saímos para investigar e vimos algo ainda mais estranho. Uma luz intensa, vindo do céu, tão forte que não dava para enxergar o que estava emitindo aquela luz.
parecia que uma bola de fogo estava pairando a uns 50 metros de altura. A luz era tão intensa que dava para perceber os detalhes à distância, mas logo começou a desaparecer no céu e nós ficamos parados por uns 5 minutos sem acreditar no que estávamos vendo, tentando achar qualquer explicação lógica, até que aquilo desapareceu por completo. Depois disso, voltamos para casa, fechamos a porta e ficamos acordados até uma certa hora, até que o cansaço venceu e dormimos. No dia seguinte, nada mais de estranho aconteceu. E até hoje não aconteceu mais nada, pelo que eu sei. Eu já não dou aula mais nessa comunidade, mas meus amigos ainda vão. O que deixa tudo ainda mais assustador é que outros professores que passaram por essa estrada relataram ter visto luzes parecidas. Pessoas também que moram nessa comunidade. E algumas até dizem que foram seguidas ali. Ou seja, definitivamente aquela região é conhecida por alguns avistamentos desse tipo, por ser isolada e cercada de selva. Desde então, sempre que voltamos àquela estrada, porque sim, mesmo que eu não dou aula lá, às vezes eu gosto de visitar as pessoas, porque eu peguei uma certa amizade. Afinal, foram 8 anos dando aula naquela comunidade. Sempre que vamos, viajamos com o olho bem aberto e esperamos não cruzar com algo tão inexplicável de novo. Muito obrigada por ouvirem a minha história e sucesso para você e para o seu canal. Eu que te agradeço, muito obrigada, um beijo aí pra você. E deixa eu só voltar aqui, gente. Eles estavam viajando, era estrada de terra, mato, olha só, Amazonas, né? Eles estavam indo para uma comunidade, entraram numa estrada de terra e essa luz passou por cima deles, e era uma luz grande do tamanho do carro. E ela passou em alta velocidade e parecia ser muita velocidade, porque olha aqui, ó. Olha, ela deixava um rastro de anéis verdes fluorescentes pelo céu, como se o próprio ar tivesse pegado fogo. Tipo assim, será que ela passou assim, girando, aí ficou aquele... Você já viu quando passa alguma coisa muito rápido em frente à luz, que parece que fica aquela... tipo aquele rastro, né? Disso, e depois apareceu essa outra luz. Será que estava vigiando vocês, estava perseguindo vocês? Mas depois não aconteceu mais nada. E aí, gente, será que era um OVNI mesmo? Um disco voador? Né? Avistamento de luzes estranhas no céu tem muitos. Né? Mas é isso, gente. Eu achei bem interessante esses relatos. É a primeira coletânea aqui sobre OVNIs, né, no canal. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Obrigada a todos que enviaram os relatos, né? Um beijo aí pra todos. Muito obrigada a todos vocês também que sempre estão aqui curtindo, comentando, compartilhando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês.